maioria das escolas, elas acreditam que receber o aluno, garantir a matrícula do aluno, no caso, já está fazendo a inclusão. E a realidade não é essa, né? Os nossos filhos, eles precisam que as habilidades sejam observadas, que seja providenciado um plano individual para que essas habilidades sejam desenvolvidas. Não é só aceitar. A gente tem que promover uma inclusão verdadeira. Se precisa de mediador, então vamos colocar mediador. Se precisa de um plano individual de educação, então vamos fazer esse plano. Se precisa de atividades adaptadas, então vamos adaptar essas atividades. É observar a criança como um ser único e explorar as habilidades dele para que ele tenha um futuro mais promissor. Somos todos iguais, né? A Ana faz parte de um grupo de mães que tem filhos autistas. Elas lutam por um direito previsto em lei no Brasil. A lei prevê a inclusão das pessoas com deficiência, e isso em todas as áreas. Como o autista não pode ser diferente, né? A repórter Camila Torres acompanhou um encontro desse grupo de mães e tem outros detalhes dessa história, até para a gente saber o que acontece nas escolas particulares que tem causado, Camila, tanta indignação assim das mães. Tanta coisa, Pedro, que mexe muito com a gente, tá? Quem é mãe vai entender isso muito bem. A mãe quer sempre o melhor para o filho, quer que desde pequeno ele tenha acesso, tenha possibilidade de desenvolvimento. Então, imagina no caso dessas mães, a dificuldade começa já em conseguir vaga em escola. Depois disso, tem a dificuldade de que a escola apresente um plano que inclua essa criança com deficiência, nesse caso a gente está falando do autismo, que inclua essa criança nas atividades. Outra dificuldade, tem também o problema do acompanhante, que nem sempre está presente, aliás, em raras vezes esse acompanhante está presente em sala de aula com essas crianças. Vamos ouvir o que essas mães dizem para a gente. Essas mulheres têm uma história de persistência em comum. Os filhos têm autismo, distúrbio neurológico que causa dificuldade de comunicação e comportamento repetitivo. A qualidade de vida dessas crianças depende dos estímulos que elas recebem. Depende da luta das mães, a começar pela matrícula na escola. Tentei em vários colégios aqui na Zona Norte e eu não consegui. Eles dizem que não tem estrutura ou que vou te ligar. Vou te ligar, se eu ficasse esperando, até hoje eu não recebi nenhuma ligação de nenhum colégio que ficou de me retornar. Ano passado ele não estudou, então? Ele não estudou. E esse ano você conseguiu? Esse ano eu consegui porque ele entrou na escola da Prefeitura do Recife. A mãe de Arthur, de 4 anos, procura por uma escola que ofereça o que o filho precisa. Passei por 6 escolas, inclusive a escola que ele está, ele não dá nenhum suporte a ele, né, em termos de... Ela ressocializa, ela socializa, mas ela não faz a adaptação das tarefas, né, que ele precisa. A situação vivida por cada uma dessas mães, de alguma forma, já foi vivida por todas elas. E não era para ser assim. A criança autista tem direitos previstos em lei, mas que ainda precisam sair do papel. Os autistas estão amparados por 2 leis federais. A que foi criada em 2012 traz a Política Nacional de Proteção dos Direitos dos Autistas e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor neste ano. Em Pernambuco, também existe uma lei que protege os direitos das pessoas com autismo. As regras são as mesmas para escolas públicas e particulares. Parte da lei de Pernambuco, que é de abril deste ano, ainda precisa de regulamentação. Mas o percentual mínimo de crianças com deficiência por sala de aula nas escolas já está definido. Ao menos 5% por sala de aula tem que ser reservado para a pessoa com autismo ou com deficiência, enquanto que não seja colocado em prática esse projeto de inclusão e que a própria escola determine um percentual maior do que isso. A lei garante também à criança com autismo o acompanhamento especializado para os casos de comprovada necessidade. E mais, as escolas não podem repassar nenhum tipo de custo para as famílias. As mães dizem que na prática não é assim. Desde que teve o diagnóstico de autismo, Maria Júlia, de 9 anos, espera pelo acompanhante que ajude nas atividades em sala de aula. Me disseram de imediato que iam colocar, que chegava no início do ano passado, esse acompanhante, e que ia ficar com ela. Chegaram até a me dizer nome de acompanhante, que ele ia fazer, até hoje.
2 anos, nunca chegou. Elizabeth paga a mensalidade da escola e, por conta própria, uma acompanhante para o filho. Eu tive que pagar um itinerante para ele ficar na escola. Só ficaria se eu tivesse itinerante. Essas mulheres fazem parte do grupo Supermães, formado por 217 mães de crianças autistas. São famílias que buscam nas escolas parceria para o desenvolvimento dos filhos. Nem sempre encontram. Insatisfeita, Vanessa não levou mais a filha para a escola depois das férias. O retorno foi em agosto e até hoje não recebi uma ligação, nenhuma mensagem para saber o porquê minha filha não voltou à escola. Algumas mães já denunciaram situações em que os direitos dos filhos autistas não foram respeitados. A gente vê, né, a sociedade se negando a respeitar uma lei, e uma lei que vai trazer um desenvolvimento para o filho da gente, porque nossos filhos eles têm um tempo, né, de vida em que a gente corre atrás do desenvolvimento dele. A gente não pode esperar que as coisas aconteçam a longo prazo. Se a lei existe, ela é para ser cumprida. E se ela existe, é em prol de algum bem. E neste caso é em prol dos filhos da gente que estão dentro do transtorno do espectro de autismo. Para Elisângela, procurar o Ministério Público em busca de justiça foi mais uma frustração. Eu estou aguardando uma resposta desde março, quando eu dei a entrada. E eu pensei que seria até rápido, diante da situação da criança, né? Se tratar de uma criança. E até agora nada.